que é a verdade? Essa pergunta, né, talvez seja a mais fundamental de todas. Hoje, a gente vai mergulhar na sabedoria de um dos maiores pensadores da história para encontrar uma resposta. São Tomás de Aquino. E para começar, vamos pensar juntos. Onde é que a verdade realmente mora? Será que ela está nas coisas que nos cercam, sabe, como as pedras e as árvores? Ou será que ela existe, na verdade, dentro da nossa mente, nos nossos pensamentos e julgamentos? Essa é a questão central que São Tomás de Aquino vai nos ajudar a desvendar. Para entender essa ideia toda, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, a gente define o que é a verdade. Depois, vamos ver onde ela está, na mente ou na realidade. Aí a gente explora como é que a gente conhece essa verdade, qual a ligação dela com Deus, se ela pode mudar ou não e, no final, por que tudo isso realmente importa. Ok, então vamos lá. São Tomás de Aquino, ele não tira essa ideia do nada. Ele parte de uma definição clássica, super poderosa, que vai ser a base de todo o raciocínio dele. A palavra-chave aqui é adequação. Anota aí. Para São Tomás de Aquino, a verdade não é uma coisa, é uma relação, é uma correspondência, um encaixe perfeito entre a nossa mente e a realidade. Pensa assim, ó. Se eu penso, esta caneta é azul, e aí eu olho para a caneta na minha mão e ela é de fato azul, pronto. Meu pensamento correspondeu à realidade, a verdade aconteceu bem aí, nesse encontro. É quando o nosso intelecto se conforma à coisa que ele conhece. Certo. Se a verdade é essa relação, essa correspondência, vem a próxima pergunta. Qual dos dois lados é mais importante? A verdade está primeiro na mente que conhece ou na realidade que é conhecida? Vamos ver como São Tomás de Aquino resolve essa questão. E aqui, São Tomás de Aquino faz uma distinção que é, olha, fascinante. Ele diz que apesar da gente chamar as coisas de verdadeiras, tipo uma árvore verdadeira ou ouro verdadeiro, o conceito de verdade, no seu sentido mais completo e profundo, existe mesmo na mente. É o intelecto que faz o julgamento e percebe se houve ou não essa correspondência. Então, o ponto crucial é este aqui. A verdade de uma coisa sempre depende de uma mente. Uma coisa não é verdadeira assim, no vácuo. Ela é sempre verdadeira em relação ao intelecto. Por outro lado, o nosso intelecto se torna verdadeiro justamente quando ele se adequa, ou seja, quando ele se conforma à realidade daquela coisa. A analogia do arquiteto deixa isso super claro. Uma casa é uma casa verdadeira quando ela corresponde à planta, à ideia que estava na mente do arquiteto que a projetou, certo? Da mesma forma, para São Tomás de Aquino, uma pedra é uma pedra verdadeira porque ela corresponde perfeitamente à ideia de pedra que existe desde sempre na mente divina, na mente do Criador de todas as coisas. Agora que a gente já sabe onde a verdade está, vamos dar um passo adiante e entender como é que o nosso intelecto consegue alcançá-la. São Tomás de Aquino descreve um processo bem interessante com 2 estágios. O primeiro passo ele chama de simples apreensão. É quando nossa mente simplesmente capta o que uma coisa é, a sua natureza, a sua essência. Eu vejo uma pedra e entendo o conceito pedra, mas a verdade mesmo, formalmente, ainda não apareceu. Ela só surge no segundo passo, o juízo. É quando a mente vai além, ela compõe ideias, afirmando ou negando algo sobre a coisa. Quando eu penso, a pedra é dura, aí sim, é nesse ato de julgar que a verdade é de fato conhecida e expressa. Olha, esse é um ponto sutil, mas super importante. Os meus olhos podem ver a cor da pedra corretamente. A minha mente pode entender o que é pedra, mas só quando o meu intelecto reflete sobre si mesmo e reconhece que o seu juízo corresponde à realidade, é que ele de fato conhece a verdade. Percebe a diferença? Conhecer a verdade é mais do que só ter uma impressão correta das coisas. Isso tudo nos leva, inevitavelmente, ao clímax do argumento de São Tomás de Aquino. Essa nossa jornada, em busca da verdade, nos leva, no fim das contas, a Deus. São Tomás de Aquino nos mostra que existe uma ordem na realidade. Primeiro vem o ser, que é simplesmente o fato de algo existir. Antes de mais nada, a coisa precisa ser. Depois vem a verdade, porque tudo que existe pode ser conhecido, pode ser compreendido por uma mente. E só depois vem o bem, porque a gente só pode desejar algo que já existe e que a gente entende que é bom. É bem interessante, né? A verdade está mais ligada à própria existência do que à bondade. E aqui está o ponto central de tudo. Para nós, seres humanos, existir é uma coisa e entender é outra. Eu existo e depois eu entendo o mundo.
são dois atos separados. Mas para Deus, segundo São Tomás de Aquino, essas duas coisas são uma só, são idênticas. O próprio ato de Deus existir é o seu ato de entender tudo. Ele não precisa aprender a verdade, porque ele é a própria verdade na sua essência. O entendimento dele é a causa e a medida de toda a realidade que existe. E essa conclusão filosófica de São Tomás de Aquino ecoa de um jeito impressionante nesta passagem do Evangelho, né? A verdade, no seu nível mais profundo, não é um conceito abstrato, é uma pessoa. A verdade primeira, o fundamento de tudo, é o próprio Deus. Ué, mas e as verdades do nosso dia a dia? Elas parecem mudar o tempo todo. Como é que isso se encaixa com uma verdade que é eterna? A resposta está em onde a gente está olhando. A verdade no nosso intelecto, por exemplo, claro que pode mudar. A gente aprende coisas novas, corrige erros. A verdade nas coisas também muda. Uma cadeira pode quebrar e deixar de ser uma cadeira. Mas a verdade que está no intelecto divino, que é o padrão original para toda a realidade, essa sim, essa é absolutamente imutável, é eterna. A frase Sócrates está sentado, por exemplo, é verdadeira num momento e falsa no outro. É uma verdade que muda. Mas a verdade na mente de Deus, que fundamenta a própria existência e a natureza de Sócrates, essa não muda jamais. Ela é o pilar que sustenta toda a realidade. E para a gente fechar, vamos pensar um pouco no impacto que tudo isso tem, no impacto prático e espiritual de entender a verdade dessa forma. Então, o que a gente aprendeu nessa jornada? Vamos recapitular? Vimos que a verdade é essa correspondência entre a mente e a realidade, que a medida final, o padrão de toda a verdade, é o intelecto divino. E isso tem uma consequência gigante. Significa que a verdade é objetiva, não é só uma opinião pessoal que cada um inventa. E na sua fonte, ela é eterna e imutável. E a gente termina com essa questão para reflexão. Se a verdade última não é uma ideia, mas o próprio Deus, como é que isso muda a nossa busca por ela? Como isso transforma a jornada de cada um em busca de conhecimento, de fé e de sentido? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia